compartilhar algo que Deus tem falado comigo ultimamente, que Deus tem falado comigo nesses últimos dias. E eu estava pensando em casa como é que eu poderia fazer isso, como é que eu poderia partilhar essa mensagem. E eu acho que eu consegui uma maneira. Eu vou colocar à nossa frente 3 situações bíblicas diferentes, 3 situações bíblicas de 3 personagens diferentes, mas eu vi que eles refletem em comum um atributo essencial à fé cristã. E eu gostaria de convidar agora os irmãos a abrirem suas Bíblias nesses 3 trechos. Primeiramente, vamos abrir nossas Bíblias em 1 Samuel, capítulo 17. Primeira Samuel, capítulo 17, versículo 41 ao 44. Leiamos. O filisteu também se via chegando a Davi, e o seu escudeiro ia adiante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. E disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Agora vamos abrir nossas Bíblias no livro de Atos, capítulo 7. Atos capítulo 7, versículos 51 a 54. Leiamos. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não aguardastes. Ouvindo eles isso, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. E agora o versículo 57 ao 58. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele, e lançando fora da cidade, o apedrejaram. E agora vamos para o terceiro trecho, que se encontra no livro de Lucas. Hoje a gente vai abrir a nossa Bíblia. Livro de Lucas, capítulo 22. Capítulo 22, versículo 39, até a primeira parte do versículo 42. Leiamos. E saindo, foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Amém? Os irmãos perceberam algo parecido nesses 3 trechos? Os irmãos perceberam que existe algo em comum? E eu gostaria de discorrer sobre eles um pouco. Primeiramente, vamos para Davi. Em 1 Samuel, nós encontramos um gigante que a Bíblia relata que tem mais ou menos cerca de 3 metros de altura. E esse gigante Golias estava afrontando toda uma nação. E ele afrontava toda essa nação por cerca de 40 dias. E Golias fez com que toda uma nação ficasse amedrontada, paralisada, inerte. A própria Bíblia relata isso, se vocês lerem um pouquinho mais atrás. Golias conseguiu, através de todas as suas palavras, atormentar e paralisar a nação de Deus, do povo de Deus. Mas com coragem e bravura, uma coragem e uma bravura que espantou a todos ali, surge um pastor de ovelhas,
que se põe em frente a esse temível gigante. Um pastor que talvez ninguém desse muita trela. Pequeno, o próprio Golias o discrimina, falando que era boa aparência, ruivo, e não entendia porque ele estava ali à sua frente. E se os irmãos atentarem um pouquinho, vocês vão concordar comigo que a gente está aí claramente diante de uma situação de vida ou de morte. Davi, um pastor desprezado como varão guerreiro pelos seus próprios irmãos e pelo seu próprio pai, segurando apenas uma funda e com 5 pedras em seu alforje. E Golias era um gigante preparado para a guerra, símbolo de guerreiro dos filisteus, com armaduras pesadas e uma lança fatal. A Bíblia fala que a sua couraça pesava cerca de 60 quilos e a sua lança pesava cerca de 7 quilos. E esse gigante, ele afronta, ele persegue e humilha a nação de Israel, e ele humilha pessoalmente a Davi. E a minha pergunta, o que eu me perguntei quando eu li esse texto, é o que impele Davi? O que estava impelindo Davi a enfrentar esse gigante? O que fez com que Davi não titubeasse em encarar aquele temível e sanguinário gigante? Foi a coragem de Davi? Foi a bravura de Davi? Ou talvez uma inocência, uma imaturidade em que ele talvez não tenha interpretado direitinho o que estava acontecendo ali? Será que Davi entendia que talvez a sua vida estivesse em jogo? É isso que a gente vai ver um pouquinho mais adiante. Agora vamos para a segunda situação. Na segunda situação nós encontramos Estevão. E o panorama em que Estevão vivia era do fervilhar do Evangelho. A igreja estava em plena ascensão, crescendo, em pleno vapor. E a Bíblia relata Estevão como um homem cheio de poder e de graça. E Estevão, ele debatia com sábios da época nas sinagogas, onde costumeiramente eram feitos os cultos e os debates. E antes desse texto que a gente leu, se você ler em casa, você vai perceber que Estevão, ele fez toda uma explanação do Antigo Testamento. E ele fez toda uma explanação do Antigo Testamento, mostrando toda a soberania de Deus no conduzir do seu povo. E logo depois que ele finaliza esse discurso, ele acusa aquelas pessoas, ele acusa aqueles sábios de terem dura cerviz. E acusa os pais daquelas pessoas de serem assassinos, os profetas. E que aquele povo assassinou e matou o maior profeta, o nosso Salvador, Jesus Cristo. E logo após essa acusação, por causa disso que Estevão falou, em torno disso, formou-se um grupo que estava totalmente furioso e sedento de sangue. E o sangue de qual eles estavam sedentos era o sangue do próprio Estevão. E a Bíblia detalha que os corações daqueles homens se enfureciam e que eles rilhavam os dentes. É como se fosse uma fera perto da sua presa, uma fera que estava na iminência de matar a sua presa. A Bíblia fala que era essa a fúria que tomou corações daquelas pessoas. Então os irmãos irão concordar comigo que a gente também está diante de uma situação de vida ou morte aqui, concorda? E a mesma pergunta que eu fiz a Davi, eu faço também em relação a Estevão. O que impelia Estevão? O que fez com que Estevão enfrentasse essa situação? Será que ele não entendia que poderia morrer com as suas declarações? Será que Estevão entendia que o que ele estava dizendo poderia ser a sua própria sentença de morte? Será que Estevão foi pego de surpresa naquela situação, quando um bocado de gente se aglomerou à sua volta, dispostos a acabar com sua vida? Terceira situação. Agora a gente vai para Jesus Cristo. Depois dele ter completado o seu ministério, a sua pregação, de ter realizado vários milagres, é chegado um momento mais crucial da humanidade de Cristo aqui. Ele vai ao Getsêmani e em oração ele começa a entregar-se ao seu Pai. E na iminência de carregar todo o pecado da humanidade, de sentir o peso do pecado de todo mundo, ele ora, ele roga: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Cálice, meus irmãos, na Bíblia simbolizava no Antigo Testamento a ira divina. E Jesus Cristo sabia o que estava por vir. Toda a ira divina ia recair sobre ele. E se o próprio Deus orou: se possível, passa de mim esse cálice, a gente não deve pensar que foi fácil para ele, queridos irmãos. Não foi fácil, mesmo se tratando do próprio Deus.
o peso do inferno e toda a maldição do pecado recairia sobre ele. Ele que era inocente, puro e perfeito. A Bíblia comenta que seu suor tornou-se em gotas de sangue. E a ciência ela consegue explicar esse fenômeno que ocorreu em Cristo. Não sei se alguns já escutaram falar o fenômeno conhecido como hematidrose, em que o corpo do ser humano é tomado de uma agonia tão intensa, de um abatimento tão intenso, de uma ansiedade, de um estresse tão intenso, que os finíssimos vasos que estão ali sobre as glândulas sudoríparas se rompem e se misturam com o suor. Daí dá para a gente ter um pouquinho da noção da agonia que tomou o coração de nosso Deus. E claramente eu concluí a mesma coisa. Estamos diante de uma situação de vida ou de morte. Claramente Jesus Cristo sabia que carregar o peso da ira divina iria levá-lo a morrer. E o que impelia Cristo? O que deu forças para Cristo enfrentar o pior momento de toda a humanidade, o momento de maior sofrimento de toda a humanidade? Existe algo em comum nessas três situações, meus irmãos, que estamos vivenciando, que é na verdade algo que esses três personagens carregavam dentro de si. E neste momento eu vou falar de uma qualidade que todos precisamos aprender a desenvolver. E essa qualidade, ela não nasce em nós. Algo que, se não tivermos o devido cuidado, nós experimentamos, nós vivemos com essa qualidade, mas que também rapidamente a gente pode se esquecer. Vamos voltar rapidamente aos textos. Agora vamos ler 1 Samuel 17, 45 ao 47. Leiamos. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda essa multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Agora vamos para Atos capítulo 7. Atos capítulo 7, versículo 55 ao 56. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita, e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Agora vamos para Lucas. Lucas capítulo 22, versículo 42, a segunda parte. Não se faça a minha vontade, e sim a tua. Os irmãos conseguiram perceber algo em comum nesses três trechos novamente? Existe algo muito claro aqui que demonstrava que preenchia o espírito de Davi, de Estevão e de Jesus Cristo. Algo que todos nós conhecemos, experimentamos, mas que também rapidamente a gente se despe disso e esquece. O que eu estou falando a respeito, o que eu quero falar a respeito hoje, meus irmãos, é de dependência. Davi, Estevão e Jesus eram dependentes. Nesses momentos que partilhamos, em última instância, Davi, Estevão e Jesus Cristo dependiam única e exclusivamente de Deus. Eles reconheciam que Deus estava ali com eles, mesmo no pior momento de suas vidas, ou talvez o pior momento de suas vidas. Que Deus estava ali com eles em todo momento e que eles podiam confiar em Deus a despeito de qualquer fim que a sua vida tivesse. E no primeiro momento, onde é que é possível que a gente enxergue isso? Eu acho que está bastante claro. Você acha que Davi estava enxergando o gigante Golias na mesma proporção que o povo de Israel estava enxergando?
Vocês perceberam quantas vezes Davi fez referência a Deus quando falou sobre o gigante? 6 vezes, meus irmãos. Fica claro aqui que Davi estava dependendo de sua própria força ou dependendo de Deus. Será que Davi estava dependendo da sua própria força como Israel estava? Você acha que Israel ficou paralisado, atônito, amedrontado porque eles dependiam de Deus? Ou porque eles estavam procurando na sua própria nação, entre seus próprios guerreiros, alguém que poderia os salvar de Golias? Davi, meus irmãos, ele contemplava o Deus vivo, e toda a sua visão estava voltada no Senhor dos Exércitos, de quem ele dependia e por quem certamente ele iria vencer aquela batalha. Davi, ele não enxergava situações com os olhos naturais. Davi, ele enxergava situações de sua vida com os olhos da fé, e isso faz toda a diferença, meus queridos. Ele entendia que Deus estava presente e atuante naquele momento. E era isso, esse foi um sentimento que o impeliu a entrar naquela batalha. Davi dependia de Deus e não de sua força, não de suas pedras, não de sua funda. Em resumo, o que Davi queria dizer quando ele afirmou várias vezes o Senhor dos Exércitos para Golias, é um resumo só, que vale para a minha vida e que vale para a vida de cada um de vocês aqui. De Deus é a batalha. A batalha não é nossa, a batalha é de Deus. E quanto a Estevão? Em Estevão, a situação que a gente se encontra é um grupo de assassinos que estava à sua volta e pessoas que não viam a hora de acabar com a sua vida e derramar o seu sangue. E para onde é que Estevão olhava? Para onde é que Estevão olhava naquele momento que assassinos a rodearam? Naquele momento tenebroso da vida de Estevão, onde sua força não poderia fazer nada, nem sua inteligência, nem suas declarações, Estevão estava com os olhos fitos no céu. E isso faz toda a diferença também. Quando a gente olha para o alto, a gente não, os assassinos, as pessoas que querem tramar algo ruim contra a gente, saem de nosso campo de visão. A gente não consegue mais ver essas pessoas. Quando a gente olha para Deus, tudo que está aqui na terra, que às vezes nos traz ansiedade, sai de cena. E a gente não consegue mais ver isso. Quando olhamos para cima, nós não tememos mais as pedras e nem a própria vida. Pois quando a gente entrega a nossa vida, como o próprio Estevão fez, nós entendemos que já estamos mortos para este mundo e que somos dependentes totalmente da vontade de Deus para a nossa vida. Estevão, ele dependia de Deus, mesmo que isso custasse para ele o seu bem mais precioso, a sua própria vida. E o que falar de Jesus Cristo? Quando a gente fala a respeito de Cristo, nós estamos falando da perfeita dependência de Deus. É o melhor exemplo de uma dependência completa e irrestrita diante de Deus. Jesus Cristo, ele poderia ter desistido da cruz. Jesus Cristo, ele poderia ter invocado um exército de anjos e acabar com todos os seus algozes, mas ele fez isso? Ele não fez isso. Qual foi a oração de Cristo? Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas como é que ele concluiu? Não seja feito a minha vontade, mas a sua vontade. E por que Jesus Cristo falou isso? Porque ele reconhecia que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Por causa da dependência do Filho de Deus em seu próprio Pai, o inferno foi destruído, a morte perdeu a batalha e a sua alma foi salva dos grilhões do pecado. Por causa da dependência de Deus, um gigante foi morto por um simples pastor de ovelhas. Por causa da dependência de Estevão, ele não temeu a sua própria morte. Antes, ele entregou a sua própria vida e, em vida, ele perdoou seus algozes. Meus irmãos, nós precisamos voltar a depender de Deus em todos os nossos caminhos. E é a partir desses exemplos que eu gostaria de partilhar algumas lições com os irmãos, e o nosso culto estará encerrado essa noite. E a primeira lição que eu gostaria de partilhar com os irmãos, o que eu queria dizer é que você é uma pessoa dependente. Cada um de vocês aqui são dependentes. O que nos resta saber é de que ou de quem você está dependendo. Mas você é dependente, não tem como você fugir disso. Ou você depende totalmente de Deus, ou quem sabe da sua inteligência. Ou você depende totalmente de Deus, ou quem sabe da sua saúde.
Ou você está completamente dependente de Deus, ou talvez de seu dinheiro, de seus investimentos, de seus planejamentos financeiros, de suas metas. Talvez sua dependência esteja no seu cônjuge, talvez a sua dependência esteja nos seus filhos. Será que você realmente depende de Deus, ou a sua dependência está no seu pastor? Será que os irmãos aqui são dependentes de Deus, ou talvez a sua dependência esteja na sua igreja? A sua dependência, ela está no Senhor dos Exércitos, ou talvez no seu emprego, no seu trabalho? Meus irmãos, é necessário que a gente reflita muito nisso, porque a linha é muito tênue, para que a gente deixe de ser dependente de Deus e comece a depender das nossas circunstâncias ou das coisas que nos favorecem. E a segunda lição que eu gostaria de trazer para os irmãos, que é até um pouco óbvia, é que daquilo que você depende, é também aquilo que você confia. E quando tratamos de Deus, de vida cristã, se a sua dependência em última instância não está em Deus, significa que você não está confiando em Deus. No fundo, você não confia em Deus. E se essa é a sua situação, você está se enganando. E você talvez só vai enxergar isso no momento da adversidade. Porque quando a adversidade vem e que você percebe que a sua fé ou que as suas coisas estão alicerçadas sobre a areia, você vai se afundar facilmente. Mas se a sua fé realmente está alicerçada na rocha, no Deus vivo, pode vir a adversidade. Você é dependente daquele Deus que nunca falha. E aquilo, meus irmãos, que tem sido o motivo da sua confiança, representa para o seu coração como o tesouro mais valioso de sua alma. Pois Jesus Cristo já nos advertiu uma vez: onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Em resumo, aquilo que você depende para ser feliz, aquilo que você deposita sua confiança, é o que você adora, é o que você cultua. Se você depende do seu trabalho, de sua saúde em pleno vapor, de seu dinheiro, de suas metas, de seu cônjuge, de seus filhos, da sua igreja e de seu pastor, para que sua alma esteja em paz, para que sua alma encontre um pouco de paz, você é um idólatra. Eu me torno um idólatra. Às vezes essa verdade é um pouco dura, mas ela precisa ser dita porque é uma verdade bíblica. O nosso coração é uma fábrica de ídolos. E sem que a gente perceba, de repente a gente está idolatrando algumas coisas, prestando um culto a algumas coisas, porque a nossa confiança, em última instância, não está em Deus, mas está nas coisas, nas circunstâncias. Porque não estamos dependendo do Deus vivo, mas de um lugar, de uma circunstância confortável, que nos traga prazer ou felicidade. E sinto dizer que se essa for a sua situação, você está hoje como um cego, que tem olhos, mas que não consegue enxergar. Meu irmão, a realidade da vida é que nosso cônjuge, ele nos decepcionará diversas vezes. Os nossos filhos podem escolher um caminho da rebeldia e pode nos frustrar por diversas vezes. Num piscar de olhos, eu já vivenciei isso muitas vezes, a sua saúde pode vir a faltar e você não encontrar, às vezes, um leito pelo qual você talvez passe o resto da vida, que Deus nos livre disso. Mas a única coisa que eu reconheço e que eu sei é que o nosso Deus, ele nunca falha. A única coisa que eu sei, e eu tenho certeza, eu posso dividir com os irmãos, é que nosso Deus, ele nunca nos decepciona. A única coisa que eu sei, que eu posso dizer com realidade para os irmãos, é que o nosso Deus, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O nosso Deus é o Deus que faz novas todas as coisas, inclusive a sua vida, inclusive a sua circunstância. Ele não nos decepciona e nunca nos decepcionará. E por mais, meus irmãos, que nós depositemos nossa confiança em várias coisas fúteis, passageiras, a verdade já foi dita há cerca de 2000 anos e é realidade para você. Quer você creia em Jesus Cristo como seu Salvador, quer você não creia como Jesus Cristo é seu Salvador. Disse Jesus: sem mim nada podeis fazer. E para terminar, a terceira lição: como é que eu posso avaliar minha dependência de Deus? Como eu posso avaliar minha dependência de Deus hoje? E a primeira pergunta que eu penso que deveria ser feita é: eu posso confiar em Deus? Yuri, eu posso confiar nesse Deus que você tem me falado?
E essa pergunta, na verdade, ela tem duas vertentes. Nós podemos seguir por duas linhas em relação à pergunta: eu posso confiar em Deus? E a primeira vertente que nós podemos seguir é: Deus é confiável? O primeiro questionamento é: Deus é confiável? Deus é fiel? Deus é digno de que eu ponha nele toda a minha confiança? E se você já se converteu, se você já reconheceu Jesus Cristo como seu Salvador, a resposta é sim. A resposta é positiva. Por quê? Porque o nosso Deus, Ele é soberano. Isso significa que o nosso Deus está no controle de todas as coisas. E ao mesmo tempo que o nosso Deus é soberano, nós servimos a um Deus bom. E o que isso significa, Yuri? Deus ser soberano e Deus ser bom. Que se hoje você estiver vivendo uma situação boa, confortável em sua vida, Deus tem sido soberano e bom em sua vida. Mas ao mesmo tempo você está passando por uma situação adversa, uma situação difícil, Deus continua sendo soberano e Deus continua sendo bom para a sua vida. E o segundo raciocínio que nos remete a essa questão, eu posso confiar em Deus, se refere a um raciocínio: eu me envolvo com Deus, eu me relaciono com esse Deus ao ponto de confiar nele? Eu conheço esse Deus ao ponto de que Ele tornou-se confiável para mim? Então, para que possamos confiar em Deus, nós sabemos que a natureza dele, Ele é confiável. Mas no segundo ponto, nós entendemos que nós precisamos se relacionar com esse Deus. Porque no diário, na experiência, nós perceberemos a fidelidade de um Deus que nunca falha. Eu sou casado há 3 anos. Eu conheço a minha esposa, eu converso com minha esposa todos os dias. E é nesse conversar, nesse partilhar diário, que eu conheço ela. E é nesse partilhar diário que eu confio nela. E esse relacionamento é apenas um reflexo de algo que deve ser muito maior que o nosso relacionamento com Deus. Nós precisamos diariamente conversar com o nosso Deus. Nós precisamos diariamente ler a nossa Bíblia para sermos expostos ao que Deus quer nos dizer. E essa circunstância, meu irmão, de confiar em Deus, através do relacionamento, muda tudo. Muda toda a perspectiva com que você tem enxergado a sua vida. Assim como Davi, ele não viu somente Golias. Estevão não viu somente seus algozes. E Cristo não viu somente a cruz. Você entenderá que Deus vai te conduzir até nos lugares mais difíceis. E em sua soberania você perceberá que o Senhor dos Exércitos, Ele te sustém em suas poderosas mãos em todo o tempo. Mesmo que você esteja vivenciando hoje uma tempestade nebulosa, que você às vezes não consegue enxergar 1 centímetro à sua frente do que está acontecendo, Jesus Cristo já disse uma vez: o que eu faço agora não entendes, compreendê-lo-ás depois. E realmente é assim às vezes o propósito de Deus na nossa vida. Nós nos questionamos: o que eu estou passando agora, por que eu estou passando por isso? E Deus calmamente, com o passar dos tempos, mostra que aquilo foi bom para a gente, e a gente reconhece isso, e isso torna ainda um alvo de pregação para as pessoas. E agora eu queria dividir um testemunho pessoal. Em 2015 eu me casei, eu ainda estava finalizando a graduação, minha esposa trabalhava, e Deus sempre foi fiel com a gente. Deus, por sua graça, nos deu, conseguimos alugar um apartamento, mesmo o nosso salário a gente conseguia com que Deus sempre nos mantivesse aqui em Salvador, somente por sua graça e fidelidade. E nós enxergávamos no começo do nosso casamento a mão de Deus em todo o tempo. E o tempo foi passando, eu me graduei, Deus me conseguiu também um bom emprego. E à medida do tempo, eu fui trocando. Deus me deu um apartamento com que eu consegui um apartamento, alugar um apartamento bom. Eu consegui com que esse apartamento estivesse ao lado de farmácias, perto de hospitais, perto de um mercado. Consegui um carro e era muito fácil, às vezes só acordar, só dependia da minha saúde, das minhas pernas, acordar de manhã, pegar o carro e ir trabalhar. Tudo começou a se tornar eu. E sem perceber, e às vezes isso acontece com a gente não reconhece que essa dependência de Deus vai se esvaindo com o tempo. E em março eu soube a notícia de que minha esposa estava grávida, de nossa filha Isabela, que em breve vai estar em nossos braços. E aquilo também foi motivo de muita alegria.
E quando eu soube dessa notícia aí que a gente vai, não, eu preciso trabalhar mais, eu preciso fazer mais isso, eu preciso conduzir aquilo, eu tenho que ter uma estratégia perfeita para tudo, pensar no hospital, pensar no melhor médico, na melhor médica para acompanhar. Eu tenho que fazer tudo certinho. E fui fazendo. Até que na 31ª semana de gravidez, a gente foi fazer um ultrassom para ver o rosto dela. E a médica ao final falou, olha, tem uma alteração aqui, que a sua esposa pode correr o risco de ter uma hipertensão ou de que o bebê talvez não consiga crescer bem dentro do útero. Aí meu irmão, aí muda tudo. E aí a gente foi para casa com aquela preocupação, mas eu tinha conseguido a melhor médica. A melhor médica estava conduzindo esse pré-natal. E a gente foi no consultório, mostrou o ultrassom para ela, ela olhou ali, também demonstrou um ar de preocupação. E a gente ficou, a nossa alma começou a se afligir. E a médica falou, olha, precisamos talvez dar uma medicação para ela, que talvez realmente o seu parto seja prematuro. E se o parto fosse prematuro com uma semana a mais ali, Isabela poderia sofrer com insuficiência respiratória, talvez precisasse ser entubada, passasse muito tempo na UTI e você começar a pensar muita coisa, poderia ter sequelas, ou talvez também não pudesse ter nada. Mas os pensamentos vieram. E quando eu olhava ali para a barriga da minha esposa, a vontade que dava, Deus, eu queria entrar ali dentro da barriga, dar alimento para minha filha, crescer o útero ali para que ela pudesse crescer, só que eu não podia fazer nada disso. Quando a gente saiu dali do consultório, a gente chegou ali no nosso prédio, na garagem, paramos ali o carro, e ali a gente orou, e verdadeiramente nós entregamos nossa filha a Deus. Verdadeiramente a gente entendeu que eu entendi que não dependia de mim o bom desenvolvimento da minha filha, e graças a Deus ela está ali, 35. semanas, crescendo, saudável. Isso alegra o nosso coração. Fui eu que consegui isso? Foi eu que consegui desenvolver a minha filha ali dentro? Não. Foi o Deus de Israel. Foi o Senhor dos Exércitos. Meus irmãos, eu não sei o que você tem passado, mas eu sei que os tempos de hoje têm sido tempos difíceis. Eu não sei se você tem enfrentado uma doença debilitante, a dor da perda de um ente querido, a frustração de uma situação de desemprego, mas eu posso dar um conselho para você. Fite os olhos no céu. Fite os olhos no alto, ponha a sua confiança no Senhor. E Ele certamente te sustentará. E por mais que você não compreenda o presente, que às vezes seja difícil, creia que Ele tem um propósito maravilhoso no futuro. Talvez não aqui, talvez aqui não nessa vida, mas na eternidade. Que se aproxima, meus irmãos, a cada dia com uma velocidade enorme. Sem ao menos perceber, nós estaremos diante de Cristo e agradecendo a Ele por tudo que Ele fez em nossas vidas. E ao fim, certamente eu e você, se a gente depositar de fato a nossa fé em Cristo, a gente vai dizer ao nosso maravilhoso e fiel Deus: valeu a pena confiar em Ti, Senhor, porque realmente Tu és justo, Tu és fiel, Tu és soberano e Tu és bom. Amém? Gostaria de convidar o grupo de louvor